E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da atuação da Prefeitura na região central aqui de São Paulo, população em situação de rua, Cracolândia. Eu converso com o Coronel Álvaro Batista Camilo, subprefeito da SEC, que está aqui comigo. Coronel, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom, até para mais informação, antes de começarmos a falar, qual é a área da subprefeitura da SEC? É o Centro Velho de São Paulo, é o ponto central de São Paulo, né? É praticamente todo o centro de São Paulo. Vamos imaginar pegar da Avenida Paulista até a Marginal Tietê, do comecinho da Moca até o comecinho da Barra Funda. Então pega exatamente o miolo de São Paulo, são mais ou menos 430 mil residentes e perto de 2 milhões de pessoas que passam nessa região. E a área onde está a Cracolândia e toda a dispersão da Cracolândia, e eu começo a falar sobre uma ação popular, né, que levou a uma decisão da Justiça. Essa ação foi proposta pelo Guilherme Boulos, deputado federal, e pelo padre Júlio Lancelotti. É o caráter liminar ainda. Na próxima sexta-feira vai haver uma audiência para discutir esse assunto e a juíza que concedeu a liminar, ela está dando prazo de 15 dias para a Prefeitura informar sobre hospedagem, a disponibilidade de vagas, de acomodações para tirar as pessoas de rua. Esse processo veio por uma decisão de se retirar barracas, não é? Tanto durante o dia como tirar, teve alguns momentos de tensão. Eu queria que o senhor explicasse exatamente qual que era a intenção e qual seria a estratégia que foi adotada e que levou a essa ação. Então vamos lá, barraca na rua, né, é para dar o acolhimento naquele momento, né? E foi aceito durante o dia na pandemia. Mas a cidade de São Paulo é uma cidade acolhedora. Nós temos aí mais de 20 mil vagas de acolhimento. Você tem o aluguel social, você tem o programa Reencontro, você tem o auxílio Reencontro, você tem também aquela... quando você pega as pessoas, acontece alguma coisa, também dá um valor, né? O auxílio moradia, auxílio mudança, tem os albergues. Então você tem uma série de situações, não é possível a gente deixar essas pessoas em situação indigna. Então nós temos que, nessas pessoas que estão em situação de rua, a ideia, né, do prefeito Ricardo Nunes, a ideia da prefeitura é que eles consigam superar essa situação de rua. Então fornecer todo acolhimento. Em relação às barracas, existe um decreto de 2020 do Bruno, ainda nosso prefeito que ajudou tanto a cidade, que as barracas podem ser montadas durante a noite como abrigo, mas durante o dia elas devem ser desmontadas. E é o que nós estamos fazendo na região central de São Paulo, é exatamente isso, pedindo que eles desmontassem as barracas durante o dia, para a gente inclusive poder limpar onde eles estão, né, fazer uma zeladoria, e eles retornam para o local e ficam com suas barracas e podem montar essas barracas durante a noite. Agora, vindo essa liminar, né, que foi feita em relação às barracas, vamos respeitar, sem sombra de dúvida, né? Aliás, vamos conversar, já recebi o padre Lancelotti, vou receber todos que queiram falar, explicar a situação. Nós queremos melhorar a cidade, não tenha dúvida, e tentar fazer com que essas pessoas superem essa situação. E, por outro lado, organizar a cidade, deixar a cidade mais organizada. Agora, Coronel, há necessidade de uma assistência, né? Porque a gente tem problema dos que são da Cracolândia mesmo, que são viciados, agora tem muitos moradores de ruas e a população em situação de rua cresceu demais desde a pandemia, porque as pessoas perderam renda, né? A própria estimativa da Prefeitura fala em 32 mil pessoas vivendo em barracas. Na medida em que se tenta tirar essa barraca, a pessoa fica circulando e na barraca estão os pertences dela. Ela não tem como carregar, por exemplo, roupa, panela, as coisas que sobraram para aquela família, por exemplo. Tem uma assistência específica prévia, uma tentativa de se levar para algum lugar, qual é a disponibilidade efetiva? E tem restrições, por exemplo, tem sempre aquela dúvida, por exemplo, do catador de papel, que ele tem uma carroça, tem os animais, que ele quer levar o cachorro, às vezes o abrigo não aceita, entra, tem horário certo, então ele se sente meio prisioneiro daquilo. Eu queria saber como é que é feita essa aproximação. Tem uma tentativa prévia? Então vamos lá, vamos dizer para todo mundo como funciona. Não vamos chegar lá e já pedir para que deixem a barraca ou desmonte a barraca. Na realidade, antes da ação de zeladoria propriamente dito, a assistência social vai, conversa com todos, oferece acolhimento, e nós temos hoje 20 mil vagas e vamos chegar a 32 mil vagas, né? O prefeito está fazendo aí uma série de ações. Essa semana inaugurou mais 40 vagas para famílias na Vila Reencontro, com muita dignidade.
Um tipo de um apartamento, um kitnet ali que tem banheiro, tem tudo, com muita dignidade. Então vão ser construídas vagas para acolher a todos. Então sempre vai uma ação social primeiro, conversa com eles e em último caso, né, eles não querendo sair, é pedido só que ele desmonte a barraca para poder limpar o local. Porque imagine as pessoas morando na rua, não tem banheiro, não tem lugar onde jogar lixo e aquilo acaba ficando por ali mesmo. Então o nosso trabalho é inclusive para proteger as próprias pessoas que estão ali. E depois eles podem retornar para aquele lugar, nada impede, todo mundo pode ficar na rua. Então a ideia é só, não pode deixar a barraca durante o dia, mas não é não é contra nenhuma das pessoas que estão lá, é simplesmente por uma questão de zeladoria, até para organizar a cidade, para poder limpar, inclusive para eles próprios. Mas a ideia primeira é acolher, fazer com que eles superem essa situação de rua. Agora, não deveria haver antes um trabalho intensivo para tirar as pessoas das ruas? Eu estou falando das famílias sem condição de renda mesmo. É feito esse trabalho pela assistência social. Vamos também deixar que temos 3 tipos de pessoas na rua, né? Então, às vezes as pessoas vêm 2 ou 3 pessoas e falam, olha, está cheio de drogaditos lá perto de casa. Normalmente, a maioria são moradores em situação de rua. Esses precisam acolhimento. Então tem um leque de serviços da prefeitura e é oferecido diariamente. É que não é tão simples assim, né? Depende, não pode obrigar ninguém a sair. Então a ideia é oferecer os serviços constantemente, mostrar os serviços que tem, levá-los de vez em quando lá para ver o serviço, até que eles se convençam de que pode ir para um serviço, para um lugar onde eles tenham mais dignidade. E você tem um segundo momento que são os drogaditos. Esses precisam de assistência de saúde, esses precisam ser tratados. E tem um terceiro momento que é o traficante, esse precisa da polícia. Mas a nossa grande preocupação, primeiro, é ajudar a todos, mas principalmente um morador em situação de rua. Agora, com essa decisão da Justiça, tem a interrupção até a próxima sexta-feira para audiência e há uma alteração de procedimento e agora coincide com o Carnaval e antes o senhor estava me contando que tem muitos carnavais, blocos exatamente nessa sua área, da subprefeitura. O Carnaval é uma festa bonita e deve ser inclusive prestigiada e patrocinada pela própria prefeitura, né? No caso foi um convênio, um patrocínio com a iniciativa privada, mas tem que ser feito, tem que existir, é um momento de alegria para todos. Só na região central tem 120 blocos de carnaval. Bom, né? Já teve o pré-carnaval, temos agora o carnaval e o pós-carnaval. Então, e voltamos à relação aí à decisão judicial. Ela chegando para nós, ainda não recebemos, nós vamos acatar, vamos ver o que está acontecendo e vamos nos preparar para a audiência de conciliação que vai ser no dia 24, aí pelas notícias que a gente viu na imprensa, e mostrar que não está sendo feito nada que prejudique as pessoas. Pelo contrário, nós estamos cuidando dessas pessoas, estamos fazendo zeladoria da cidade. Só para ter uma ideia, Denise, são 600 toneladas de lixo por dia. Eu tiro só na região central. Na Cracolândia, naquela cena aberta de uso lá da Luz, são 22 toneladas por dia. Então é necessário ali que desmonte a barraca, que a gente possa fazer o asseio daquele local para ele poder até permanecer ali. Então a preocupação primeira é com as pessoas, né? Esse é o objetivo de toda a ação feita. Ao mesmo tempo, você traz ordenamento para a cidade, isso leva a outras questões mais importantes. Uma cidade mais ordenada, as pessoas se sentem melhor, eu tenho uma probabilidade menor, inclusive, de crime acontecer, porque quando tem um ambiente bagunçado, os infratores, que não são esses moradores em situação de rua, eles aproveitam da situação para praticar crimes. Então, tudo isso ajuda. A ideia é organizar a cidade, mas sempre tendo a preocupação com as pessoas em primeiro lugar. Bom, tem a ação contra a Cracolândia, tem essa questão de assistência aos mais pobres, que são os moradores de rua efetivamente, e tem uma preocupação de sempre, que a gente já viu falar também, assim como a Cracolândia, que é uma história, acho que a gente pode falar que é uma longa novela que São Paulo enfrenta, que é a revitalização do centro da cidade, que não se consegue levar adiante. O centro da cidade é extremamente perigoso à noite, porque ele fica vazio, ele é basicamente comercial. E eu não estou falando nem por causa de moradores de rua, não é por causa disso. Mas tem alguma proposta mais concreta para isso? Tem uma proposta fantástica agora, por iniciativa inclusive do nosso prefeito Ricardo Nunes, que é o Todos pelo Centro. Mais de 1 bilhão está sendo investido nessa iniciativa, envolvendo a sociedade para revitalizar o centro. Revitalizar as praças, inclusive trazer movimento para o centro, trazer mais eventos, trazer escolas, bares, universidades, para que eu não fique com o movimento da cidade ou no centro de São Paulo só durante o dia. Ao contrário, porque eu possa girar até praticamente 24 horas. Porque
Porque o que faz do centro um ambiente ali que fica abandonado à noite, porque é tudo comercial. Então a ideia é trazer novas atividades para o centro e esse projeto está sendo feito em parceria com a sociedade civil. Então isso vai dar muito certo e já tem dado resultado. Só na região centro, mais de 19 praças já foram revitalizadas e a ideia é revitalizar praticamente todo o centro de São Paulo. Prefeito, eu agradeço muito a presença aqui do Coronel Álvaro Batista Camilo, que é subprefeito da Sé. Coronel, muito obrigado, uma boa noite e bom carnaval. Eu que agradeço e bom carnaval a todos.